Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu quero agradecer pelo seu carinho, pelas visualizações do nosso vídeo, não é? E isso está nos fazendo crescer. Amém? Muito obrigado pelo seu incentivo, por aquilo que vocês comentam. E eu fico feliz por isso. Hoje eu estou com a palavra de Deus aberta na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, quando diz assim, no verso 18: Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha, não é? Amados, nós vemos aqui na palavra que crescer é uma ordem, não é opcional. Nós vamos ver que o apóstolo está falando do crescimento em duas áreas, ou seja, na graça e no conhecimento. Quando ele fala graça, ele está falando do caráter, não é? E no conhecimento, ele está expondo uma intimidade com o Senhor Jesus. Então, a vida cristã, ela jamais, em hipótese alguma, ela pode ser comparada, né, como o sol e a lua que pararam, Josué capítulo 10, né? Então, todo cristão, ele não pode ficar parado na carreira espiritual que ele foi chamado. Essa é a grande verdade. Então, Deus, ele quer que haja progressos nas nossas vidas. Em nossa vida espiritual, ela precisa crescer. Nós precisamos crescer cada vez mais em Cristo Jesus. Crescer é tornar-se mais parecido com Jesus. Aonde, pastor? Em caráter, fé, na prática, não é? Viver mais com Jesus Cristo. Deixar o Espírito Santo transformar seus desejos, os nossos pensamentos, as nossas motivações. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele diz que nós somos transformados de glória em glória. Glória, aqui, que Paulo está escrevendo, significa caráter, ou seja, significa ter peso, ter brilho, não é? Caráter de Deus revelado na vida. A Bíblia fala que Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, e quando ele estava descendo, o rosto dele brilhava. Agora a pergunta é, por que o rosto de Moisés brilhava? Porque ele esteve com Deus, ele teve um encontro com Deus, ele foi buscar a presença do Senhor. Né? A Bíblia diz que o brilho que estava estampado no rosto de Moisés era algo tão forte que Arão e todo o povo tiveram medo de chegar perto de Moisés, não é? Então, por que ele saiu assim, pastor? Ora, porque ele esteve na presença direta com Deus. Ele foi buscar a presença do Senhor nosso Deus. Não é verdade, meus irmãos? Então, toda vez que nós chegamos perto com Deus, nós estamos crescendo, nós estamos intensificando, buscando essa glória, não é? Que é intensa em nossas vidas. E isso faz nós crescermos espiritualmente, não é? Então, veja bem, nós precisamos, o que o apóstolo escreve, que nós precisamos andar cada vez mais próximo em direção ao céu, não é? Mais perto do céu. Estar com Jesus é estar no céu praticamente, não é? Então, o céu que é o nosso lar eterno, e eu creio que logo, logo nós desfrutaremos das delícias da pátria que nos espera, não é? Então veja bem que Moisés, ele não percebeu que a pele do seu rosto resplandecia. Então quem está com Deus, ele não fica se promovendo, não é verdade?
Deus da unção, Deus da presença, glória a Deus. Mas quando a pessoa se apropria desta glória para si, ele remove. Ele remove. 1 Samuel 16,14 fala sobre isso, né? Veja que Saul, ele tinha presença, Saul se promoveu e Deus tirou. Começou pequeno, não é? Começou pequeno aos próprios olhos e terminou querendo glória. Fatal isso, não é, gente? Ficou vazio, oprimido, e um espírito mau, diz a Bíblia, que o atormentava. A Bíblia fala também de Sansão e muitos outros, mas eu só quero relatar aqui o caso de Sansão, que tinha aparência, que tinha presença, se promoveu e Deus tirou. E a Bíblia diz que ele foi preso, né? Cegado, e virou motivo de quê? De zombaria, né? Agora, a minha pergunta é, teria ou está você crescendo em Cristo? Não precisa me responder. Porque crescer também fala de humildade, né? E o caminho para subir é descer na humildade. Veja bem que a experiência da salvação da alma acontece uma vez. Agora, quando nós queremos crescer e queremos ter o amadurecimento na nossa vida, isso é um processo que vai durar a vida inteira, não vai acabar. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, esse processo vai continuar a vida inteira. Mas Deus, eu entendo que Ele quer que nós cresçamos. Para quê? Para nós enfrentarmos os nossos inimigos. Pastor, Deus tem inimigos? Claro que não. Deus não tem inimigos, não é verdade? Porque não tem rivais à altura dele. Como? Tem alguém maior do que ele? Não. Mas e às vezes Deus permite oposição para um tempo, né? Um período de tempo. Ele permite uma luta, uma oposição, um momento difícil, né? Para quê? Porque Deus quer manifestar a sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade e mostrar a sua glória. Glória a Deus. Então, queridos, toda pessoa que tem o seu coração sem Cristo, ele está em guerra contra Deus, né? Muitas vezes sem perceber. Tem muitas pessoas que acham que estão bem, não estão em guerra contra Deus, né? Paulo escreve que há duas classes de pessoas: os que vivem segundo a carne e ou seja, aqueles que vivem a ordem deste mundo, nos adultérios, no ódio, nas brigas, nas ambições, no egoísmo, nos vícios das pornografia. Mas Paulo diz que há também um segundo tipo de pessoa que vive segundo o Espírito, busca crescimento, busca orientação, capacitação, não é? Concentra a sua atenção nas coisas de Deus. Então, se você deseja crescer, meu irmão, minha irmã, procure a companhia de pessoas experimentadas, entendeu? Na palavra de Deus. Fique aos pés dessas pessoas. Crescer espiritualmente é o que nós acabamos de ler. É uma disciplina diária e uma total dependência do Espírito Santo. Então, vamos parar de querer melhorar por nós mesmos. Sem Cristo não há crescimento. Sem Cristo é ponto zero. Já pensou? Que tristeza? Então, alimente-se da palavra todos os dias. Leia, medite, memorize e obedeça a Bíblia, tá bom? Eu quero orar por você nesses poucos minutos que me restam e pedir que Deus te ajude, que você possa entender o plano que Deus tem e aquilo que Deus está nos ordenando nesta mensagem. Pai, aqui estão algumas pessoas que estão nos assistindo. Quero te agradecer por todas elas, pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los no crescimento, que o Espírito Santo, que atua na vida deles, meu Pai, continue agindo de maneira poderosa para que haja um crescimento na graça e no conhecimento da tua presença. Eu te agradeço em nome de Jesus. Gente, obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.